Juntos novamente com a leitura do livro Reportagens de Além Túmulo, Humberto de Campos e Chico Xavier. O caso de hoje, a crente interessada. Dona Marcela Fonseca vivia os últimos instantes na Terra. Não obstante a gravidade do seu estado orgânico, a agonizante mantinha singular lucidez, dirigia-se à família com voz comovedora. A confiança em Deus não me abandonará. A celeste misericórdia nunca desatendeu minhas rogativas. O Mestre Divino estará comigo na transição dolorosa. Alguns parentes choravam, em tom discreto, buscando em vão reter as lágrimas no amarguroso adeus. Não chorem, meus amigos, consolava a dona Marcela. O espírito de minha mãe, que tantas vezes ha socorrido minha alma, há de estender-me os braços generosos. Há mais de 30 dias sofro neste leito pesado de tormentos físicos, que representa a morte, senão a desejada bênção para mim, que estou ansiosa de liberdade e de novos mundos? Se me for permitido, voltarei muito em breve a confortá-los. Não esquecerei os companheiros em tarefas vindouras. Creio que a morte não me oferecerá dilacerações, além da saudade natural, por motivo do afastamento. Sempre guardei minha crença em Deus, não só na qualidade de católica e protestante, como também no que se refere ao Espiritismo, que abracei tomada de sincera confiança, com o mesmo fervor de minha assistência às missas ou cultos evangélicos. Dei-me as nossas sessões, esperando assim que nada me falte nos caminhos do além. Devemos aguardar as esferas felizes, os mundos de repouso e redenção. Os familiares presentes choravam comovidos. Dona Marcela calou-se, depois de longos minutos de meditação, pediu fossem recitadas as súplicas da providência divina, acompanhando-as em silêncio. Suor gelado banhava-lhe o corpo emagrecido. Pouco e pouco perceberam as circunstantes que a agonizante exalava os últimos suspiros. Qual sucede, na maioria dos casos, portas adentro da sociedade comum, a câmara mortuária transformou-se imediatamente em zona de pranto angustioso, onde os que não choravam se referiam em voz alta às virtudes da morta e na surdina os seus defeitos. A desencarnada, contudo, não mais permanecia num ambiente de velhos desentendimentos e reiteradas dissimulações. Sentia-se bafejada por som calicioso e leve, após a crise orgânica destruidora. Branda sensação de repouso adormentara o coração. Sem poder, todavia, explicar quanto durara aquele estado de tranquilidade espiritual, Dona Marcela despertou num leito muito limpo, mas extremamente desguarnecido de conforto. A seu lado, uma velhinha caridosa abraçava, chorando de júbilo a exaltar. Até que enfim, minha querida filha Marcela, minha adorada, que saudades do teu convívio. A filha correspondeu às manifestações afetivas, porém, depois de fixar detidamente a paisagem nova, não disfarçou o desapontamento que lhe dominava o espírito voluntarioso. Já não era a mesma criatura que revelava tamanha humildade na agonia corporal. Estava agora sem o influxo das dores, experimentava plena liberdade para respirar e mover-se, não mais o suor incômodo, nem a martirizante dispneia a lhe torturarem o organismo. Não mais a agonizante vencida, mas a dona Marcela da estrada comum, a trabalhária, exigente, insatisfeita. Embora o impulso natural de prosseguir beijando a carinhosa mãe, não sopitou o orgulho ferido e perguntou: Mamãe, explique-me, por que permanece nesses trajes? Que significa essa choupana sem conforto? Que região de vida é esta, onde a vejo tão fortemente desamparada? Será crível que seja este o seu lugar? Não foi uma crente sincera no curso das experiências terrestres? A velhinha, com o olhar sereno de quem não mais teme a verdade, acentuou resignada. Estamos no mundo das nossas próprias criações mentais, minha filha. Segundo nossas lembranças, fui católica fundamente arraigada aos meus velhos princípios, contudo, não pode negar minha antiga preocupação de descansar nos esforços alheios. Recordas como torturava os servidores de nossa casa? Lembra minha tirania no lar, nos serviços de teu pai, nas atas da igreja? Quando acordei aqui, meus sofrimentos foram ilimitados, pois minhas criações individuais eram péssimas. As feras da inquietação, do remorso, do egoísmo observavam-me de todos os lados.
Foi quando então roguei a Deus me permitisse destruir os trabalhos imperfeitos para reconstruir conscientemente de novo. E aqui me tens, tudo pobre, humilde, desvalioso para mim, que já descartei demasiadamente, ferindo o próximo e desprezando as coisas sagradas. Esta choupana paupérrima é a bênção do Pai, no recomeço de santas experiências. A recém-desencarnada contemplou a escassez dos objetos de serviço, fixou a miserabilidade das peças expostas, arregalou os olhos e exclamou: Meu Deus, quantas situações estranhas! Mamãe, sempre a julguei nas esferas felizes. Estes planos começam em nós mesmos, retrucou a mãe com tranquilidade da experiência vivida. Recordando as inúmeras manifestações religiosas a que emprestaram o concurso da sua presença, a senhora Fonseca respondeu: Não me conformo com a miséria a que a senhora parece andar presentemente habituada. E o meu lugar próprio? Visitei milhares de vezes os templos da fé do mundo. É impossível que esteja esquecida dos nossos guias e benfeitores. Onde estão Bernardino, Conrado, os amorosos diretores espirituais de nossas reuniões? Preciso interpelá-los relativamente à minha situação. A velhinha bondosa sorriu e informou: Ambos prosseguem na abençoada fama de orientar, distribuindo benefícios, mas as reuniões continuam na esfera do globo e nós nos achamos em círculo diferente. Que seria dos trabalhos terrestres, minha filha, se os servos de Deus abandonassem suas tarefas apenas porque uma de nós fosse chamada à nova expressão de vida? Marcela entendeu o profundo alcance daquelas palavras e disse: Qualquer outra autoridade espiritual pode servir-me. Necessito receber esclarecimentos diretos a respeito da minha atual posição. A velhinha carinhosa fixou a filha o olhar afetuoso, compadecido, explicou prudentemente. Poderei conduzir-te à presença do generoso diretor da nossa comunidade espiritual. Da bondade dele, recebi permissão para buscar-te no mundo. Creio, pois, que a sabedoria de nosso benfeitor será bastante aos esclarecimentos desejáveis. Com efeito, na primeira oportunidade, foi Marcela conduzida por sua mãe à presença do venerável amigo. Recebeu-as o sábio com espontâneo carinho, ao que a senhora Fonseca interpelou com subalternidade, sentindo-se livre de manifestar as mais acerbas reclamações a lhe explodírem da alma revoltada. Após minuciosa e irritante exposição, concluía lamentando: Como sabeis, minha crença foi invariável e sincera. Na Igreja Católica, no Templo Evangélico, como no Grupo Espírita, fui assídua nas manifestações de fé, nunca aviltei a devoção. Não me conformo, porquanto, este abandono a que me sinto votada. O orientador solícito, que ouvia pacientemente a revelação verbal da interlocutora, acentuou a esta altura: Não se encontra, porém, desamparada. Autorizei a sua mãe a buscá-la nas zonas inferiores com o máximo carinho. Mas a própria situação da minha mãe, a meu ver, merece reparos especiais, clamou a senhora Fonseca introspectivamente. Sorriu o bondoso mentor ao verificar-lhe o nervosismo e explicou em seguida: Já sei, sente-se ferida no amor à personalidade. Entretanto, talvez esteja enganada. Chamando o auxiliar, recomendou: Traga as anotações de Marcela Fonseca. Daí instantes o portador reaparecia, sobraçando um livro de proporções enormes. Curiosa e inquieta, a visitante leu o título: Pensamentos, Palavras e Obras de Marcela Fonseca. Quem escreveu esse volume? Perguntou aterrada. Não sabe que este livro é de sua autoria? Perguntou o mentor tranquilamente. É um trabalho de substância mental que sua alma grafou em cada dia, em cada noite da existência terrena, pensando, falando e agindo. A interessada não sabia disfarçar a surpresa, mas o orientador, abrindo as páginas, acrescentou: Não posso ler todo o livro em sua companhia. Vejamos, porém, o resumo das suas atividades religiosas. Fixando a mão em determinada folha, o sábio esclareceu: Conforme se vê, assistiu no mundo 6.705 missas, 2.500 cerimônias do culto protestante, 7.012 sessões espíritas. No entanto, é curioso notar que o seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior, ou fora do seu círculo individual.
Seu único objetivo foi sempre pedir, reiterar solicitações, esquecendo que o pai coloca inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho, recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se na edição, somente houve um propósito em sua fé, o pedido. Mudou rotulagens, mas não transformou seu íntimo. Ante o assombro de Marcela, o sábio continuava delicado. É justo pedir, entretanto, é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. A própria natureza oferece as mais profundas lições nesse sentido. Deus dá sempre. A fonte recebe a água e espalha os regatos cristalinos. A árvore lança os benefícios da seiva, produz flores e frutos. O mar detém a corrente dos rios, faz nuvens e fecunda a terra. As montanhas guardam as rochas e estabelecem a segurança dos vales. Somente os homens costumam receber sem dar coisa alguma. Mas, concluiu o sábio orientador, não dispondo de tempo para prosseguir na leitura, finda está. Restituirá o volume aos arquivos da casa. A senhora Fonseca iniciou o serviço de recapitulação das próprias reminiscências e só terminou daí a 5 meses. Exatamente desapontada, restituiu o livro enorme e, após encorajadora advertência do magnânimo diretor espiritual, explicou-se humilhada. Sempre fui sincera em minha crença. Sim, minha filha, mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito de serviço. Sua convicção é incontestável. Sua ficha, contudo, é dos crentes interessados. E diria eu, meus amigos, interesseiros. Com enorme tristeza lhe transparecer nos olhos, a recém-desencarnada começou a chorar. O dedicado mentor abraçou-a e disse paternalmente: renove suas esperanças. Seu pesar não é único. Existem coletividades numerosas nas suas condições. Além disso, há fichas muito piores que a sua, em matéria de fé religiosa, como, por exemplo, a dos simoníacos, os mentirosos, os investigadores sem consciência. Anime-se, continue confiando em Deus. Reconhecendo a própria indigência, Marcela recebeu o acolhimento pobre de sua mãe como verdadeira bênção celestial. Todavia, a nota mais interessante foi sua primeira visita ao círculo dos irmãos encarnados. Em plena sessão, contou a experiência comovedora. Relacionou as surpresas que lhe haviam aguardado o coração no plano espiritual. Sua história era palpitante de realidade, mas todos os presentes lembraram a velha Dona Marcela Fonseca e concordaram entre si que a manifestação era de um espírito mistificador. É, meus amigos, assim é. Nós precisamos servir. É para isso que estamos na Terra, para servirmos uns aos outros. Servindo, seremos servidos. Nem acreditaram nela, veja só que coisa. Precisamos estar sempre prontos a ser úteis uns aos outros. Esse é o verdadeiro caminho. Não importa se você tem ou não uma religião. A religião é o que menos importa, porque religião é criação humana. Jesus não criou religião nenhuma. Jesus deu exemplos de serviço. Ele nunca perguntou nada se a pessoa era desta ou daquela religião. Ele simplesmente servia, atendia a necessidade de cada um. Que Jesus nos sirva de exemplo. Ficamos por aqui, aguardando a próxima lição. Até breve.